Olá, meu nome é Nelisa, sou acadêmica de Licenciatura em Pedagogia pelo Instituto Federal do Amapá, o IFAP. Bom, eu irei falar um pouco do meu relato de experiência sobre a construção do nosso projeto. O seguinte tema tem o nosso projeto, que é enfatizando a individualidade do educando na alfabetização, a importância no processo ensino-aprendizagem. Bom, para iniciar, eu gostaria de deixar registrado que para nós chegarmos a esse tema, nós tivemos uma professora no IFAP chamada Sandra Maria, uma excelente professora por sinal, onde ela nos ajudou a gente ter uma ideia do que nós podíamos pesquisar. Bom, ela nos falou que nós tínhamos que buscar um tema que nós tivéssemos uma certa afinidade, que nós tivéssemos tido um tipo de experiência dentro desse tema. Então, eu comecei a refletir sobre o que ela falou. Eu disse, poxa, eu preciso escolher um tema, que eu me familiarizo, que eu tenha tido alguma experiência. Então, me lembrei do seguinte fato. Quando eu tinha 7 anos, eu fui estudar na escola Araci Nascimento, fazer o meu primeiro ano, e eu não passei pelo pré-escolar. Então, quando eu cheguei na escola, a nossa professora, que foi a professora Nair, lembro muito bem até hoje, ela se atentou à minha particularidade, à minha individualidade. Então, ela chegou comigo e falou assim, Elisa, você sabe ler e escrever? E eu disse, não, professora. Ela disse, mas você fez o pré-escolar? Eu disse, não, professora. Ela disse assim, então você vai aprender, porque eu vou lhe ensinar. Então, ela me trouxe assim, essa lembrança, me trouxe assim uma ideia do que eu poderia pesquisar, do que eu poderia colocar no meu projeto. E foi justamente essa questão de que essa professora, ela utilizou a importância da minha particularidade, da minha individualidade e se atentou à minha cultura, porque eu expliquei a ela que eu não tinha passado pelo pré-escolar, portanto eu não sabia ler e não sabia escrever, sendo que meus outros colegas, eles tinham tido essa experiência, eles sabiam ler, sabiam escrever, então eu não iria conseguir acompanhar a turma. Então, como ela percebeu que eu poderia ficar para trás pelo fato dos outros estarem super avançados e eu não, então o que foi que ela fez? Ela veio, sentou do meu lado, pegava na minha mão, colocava a mão no lápis e me ajudava. Vamos, você vai conseguir. Inclusive, ela fez até uma ficha e nessa ficha estava escrito o meu nome completo e ela ia me ensinando o passo a passo, para eu aprender cada letra. Primeiro ela começou me ensinando a escrever o meu nome, depois ela foi me ensinando as letras e tal. Então ela trabalhou a alfabetização dessa forma comigo, se preocupando, se atentando para minha individualidade, para minha particularidade. Por isso que nós tivemos essa ideia de falar sobre a individualidade, a particularidade do aluno na alfabetização, E foi assim uma pesquisa de tamanha satisfação para nós, porque a gente pôde, ao mesmo tempo que eu pude relembrar um fato antigo da minha vida, eu pude trazer essa experiência como uma forma de trazer um benefício para a educação, porque através desse relato, através dessa experiência que eu passei, muitas pessoas podem até se identificar. E a gente pode levar essa situação mais para frente, evoluindo a pesquisa, se aprofundando ainda mais na pesquisa e buscando entender cada vez mais essa questão do letramento, da alfabetização. Então, com isso nós formamos o nosso grupo, que foi formado por mim, pela Sara, pela Claudilete, pela Aureliana. E nós tivemos o mesmo pensamento, de levar essa temática mais à frente, e nós resolvemos fazer, então, uma pesquisa bibliográfica. Foi onde a gente pesquisou em vários sites, principalmente, lógico, os mais fidedignos, como o Cielo, como o Google Acadêmico, como o PubMed. Inclusive, eu me apaixonei por um autor chamado Perrenot.
Porque o Perrenot, ele é um pesquisador que tem exatamente esse mesmo foco que nós buscamos nesse trabalho, que foi falar sobre a individualidade do aluno. Ele fala até assim uma frase dita por ele na escola: dar mais a quem tem menos, que foi o que a professora Nair fez comigo quando ela se atentou à minha individualidade e ela deu mais a mim, que tinha menos que os outros alunos, porque os outros alunos sabiam ler e escrever e eu não. Então isso foi fundamental para que ela pudesse me ajudar e, ao mesmo tempo, me ensinar, me ajudar a ter realmente um efetivo ensino-aprendizagem, que é o foco do professor em sala de aula, né? A gente conseguir, isso é uma satisfação muito grande para qualquer professor quando ele consegue efetivar o ensino-aprendizagem. Perrenot fala sobre a gente poder ter estratégias, né, que a gente possa estar utilizando com as crianças individualmente. Claro que nós vamos sim continuar usando, né, trabalhos coletivos, mas temos essa necessidade de fazer trabalhos individuais porque tem crianças que possuem uma diferenciação no aprendizado, em adquirir aquele aprendizado. Então, eu achei assim um pesquisador excelente, que ele tem exatamente o mesmo foco, exatamente o mesmo pensamento, e que me trouxe assim uma grande satisfação em poder estar trabalhando dessa forma com ele, vendo o pensamento dele e vendo que há uma junção do seu pensamento com o nosso trabalho, né, em elaborar exatamente essa pesquisa voltada à individualidade do educando. Inclusive foi o tema do nosso TCC, meu e da Sara. Semelhante, né? A gente só modificou a questão da alfabetização, mas nós falamos também da individualidade do aluno, porque no início, quando a professora Sandra Maria deu essa ideia para nós, ela falou isso em 2019. Então, em 2019, nós estávamos antes da pandemia, então estava tudo ocorrendo naturalmente. Então, o que eu pensei, essa minha ideia da gente enfatizar a individualidade do aluno, a gente poderia ir para uma escola e observar se os professores estão dando essa devida atenção à individualidade e particularidade do aluno. Então, nós tínhamos essa ideia de fazer questionários, de trabalho de campo, de fazer tudo o que é necessário para a gente fazer essa pesquisa. Mas veio a pandemia, então o nosso foco teve que mudar. Nós tínhamos escolhido esse tema, mas com a pandemia nós tivemos que mudar o nosso foco, porque nós não podíamos mais ir nas escolas, que as escolas não tinham mais aula. Então, o que a gente fez, eu e a Sara? Nós resolvemos fazer uma pesquisa bibliográfica e mudamos o tema um pouco. Ficou a individualidade do educando em período pandêmico, uma revisão bibliográfica. O tema ficou dessa forma. Nisso a gente foi pesquisando e a gente percebeu que nesse período pandêmico não foi levado em consideração a individualidade do educando, porque de acordo com o que a gente pesquisou, a gente analisou a seguinte situação: se uma criança não tem internet em casa, como que ela vai poder estudar as aulas online? Né? Se ela não tem internet em casa, ela não tem condições, a família dela vem de uma família carente, uma família humilde, e não pode, né, pagar a sua internet. Então, como que ele iria poder acompanhar as aulas online? Aí, as instituições utilizaram outra forma. Elas deram apostilas para os alunos, para os alunos estudar em casa, e os alunos levavam para casa os assuntos e as atividades e resolviam em casa para trazer depois de dias para a escola. Aí eu pergunto, como que aquele aluno vai conseguir entender aquele conteúdo sozinho? E outra, aí talvez vocês perguntem, mas e os pais? Os pais poderiam ajudar, mas e se o pai for analfabeto?
É aí que a gente bate na tecla. Nós devemos nos preocupar com as particularidades e a individualidade do educando, porque nós não sabemos da cultura daquela criança, então nós temos que buscar se aprofundar na vida dele e principalmente na cultura dele, para que a gente possa trazer essa diferenciação nesse trabalho, né?